Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Em Atos dos Apóstolos 2, 42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão e na oração. Simples, cara. Efésios 2:20 é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que vai seguir essa doutrina. Que doutrina é essa? Que Cristo ensinou aos seus apóstolos, que Cristo capacitou aos seus apóstolos. Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6, que ele escolheu em Atos dos Apóstolos 1, 2, né? Que interessante. Se você for catar aqui logo no comecinho aqui, ó, Mateus 16 ou Marcos 8, Lucas 9, João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que tem uma doutrina. Que verdade é essa? Que tem uma igreja. Que verdade é essa? Que vai ser edificado sobre o pastoreio de Pedro. Só você meditar em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 2,14, quem começa a pregar? Pedro. Começa a operar milagres e prodígios e converte mais de 3.000 pessoas a essa igreja, a essa doutrina, a esse ministério. Bispo universal, Pedro, né? De acordo com a Bíblia, está profetizando que não foi a carne, eu sei que te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Eu declaro, tu és Pedro. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra, edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja que vai ter uma só doutrina, que vai ter um só evangelho, uma só forma de pregação, que vem lá no fundamento dos apóstolos, que Cristo ensinou eles, capacitou eles. É uma só igreja, que essa igreja é o corpo e esposa de Cristo. Cristo é o esposo dessa igreja. Efésios 5, 22. Né? Que vai ter o quê? Só você catar aqui em Marcos. E o Espírito Santo irá assistir essa igreja em Mateus 28, 20. Que tem doutrina. Em Marcos, né? Ou Lucas 4, se você preferir, né? Marcos 1, 22. Maravilhava-se da doutrina, porque eu ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, aqui a gente vai vemos um traço de catolicidade, uma doutrina. Em Atos Apóstolos 1,14, essa igreja orava junto com Maria. Já tem uma doutrina. E se você for mais além, em João 7, 14, ó, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo, de onde ele vem, pois este conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina, ó, não é minha, mas daquele que me enviou. Ó. A doutrina da igreja é a doutrina não de homens, mas daquele que me enviou, de Deus. Que interessante, cara. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quer dizer o quê? Aquele que quer seguir realmente, fazer participação desse corpo místico, dessa igreja, dessa doutrina, tem que seguir essa doutrina. Que é uma só doutrina, cara. Aí você vê, a Universal tem uma doutrina. É do fundamento dos apóstolos? É do alto? Não. É de homens. A mundial, de homens. A Assembleia é de homens. A Adventista, sétimo dia, é de homens. Ainda a judaica e farisaica. Os testemunhos de Jeová? De homens. Olha só que interessante, ó. João 7, 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina. É de Deus, eu falo de mim mesmo. Tem que distinguir essa doutrina de acordo que foi ensinada e capacitada aos seus apóstolos. Que ele escolheu. Atos dos Apóstolos 10. Não, Atos Apóstolos. Não, Mateus 10, 1 e 4. E então, Atos Apóstolos 1, 2. Aos apóstolos que ele escolhera. Que vai seguir essa doutrina. Atos Apóstolos 2, 42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2. Que interessante, uma coisa muito interessante. Quando perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões e em comunhão, na fração do pão. E o 47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava aos outros que estavam a caminho da salvação. Quer dizer que tem uma doutrina que vai te levar à salvação, que vai te levar à verdade,
Que doutrina é essa? Que foi ensinado a Cristo oral aos seus discípulos. Onde está isso, seu servo Roberto? Segundo Pedro 3:2, se eu não me engano. E para vos lembrar das pregações dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Por isso que é a doutrina dos apóstolos. E se você for meditar aqui em Atos dos Apóstolos, 13:9. Olha só, cara. É a mesma doutrina que o apóstolo Paulo seguia, que os apóstolos seguiam. Por quê? Atos Apóstolos 2 desceu o Espírito Santo, ali tinha pessoas de várias nações e entendiam sua própria na terra. Por quê? Para ter uma só doutrina. Para não ter essas divisões de doutrinas, divisões de interpretações. Não, é uma só interpretação, é uma só pregação. Atos Apóstolos 13:9. Então Saulo, clamando também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda a justiça, não cesso de perverter os caminhos retos do Senhor. 11. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficar cego, não verás o sol antes até a nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando a roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desses prodígios, o propulsor abraçou a fé, admirando viamente a doutrina do Senhor. Olha só, cara. E se você for catar aqui em Gálatas 1. Aqui, ó. Gálatas 1:9. Repito, aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Eu leio a Bíblia aqui, eu fico imaginando, cara. Tem mais de 50 milhões de denominações. Cada um tem uma doutrina diferente. O apóstolo Paulo fala que se pregar outra doutrina diferente que nós ensinou, que nós pregou, que Cristo ensinou aos seus apóstolos, que eles escolheram, é inválida. O apóstolo Paulo ainda fala mais, ainda ele é mais além, mais profundo ainda. Ó. Em Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós, querendo perturbar o evangelho de Cristo e a doutrina de Cristo. Interessante, cara. Repito, aqui o que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina, ó, quer dizer o quê? Se apartou da igreja, do magistério, fundou uma igreja, já é outra doutrina. Já está errado, já está fora. A Bíblia condena isso. Outra doutrina diferente do fundamento dos apóstolos, que foi ensinado, que foi pregado, que foi proclamado. Que interessante, né? Em Atos Apóstolos 9 ali, ó. Por que Cristo aparece ao apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos. Quem persegue os cristãos, quem persegue essa doutrina que os cristãos estavam pregando, percebe Cristo. Quem persegue os apóstolos, quem persegue essa doutrina da igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Por que Cristo não apareceu? Saulo, por que você persegue Pedro, Paulo, Tiago, etc.? Por que tu persegue a minha igreja? Aqui, ó, Atos Apóstolos 9, ó. Até o 5, ó. Enquanto isso, Saulo só repetia a ameaça e a morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Tradução
católica, né? Ou então o fundamento dos apóstolos, né? Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, o apóstolo Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos, os apóstolos, que pregava essa doutrina. Cristo aparece a Saulo e fala: Saulo, por que tu me persegue? Então, quem persegue os apóstolos, quem persegue Pedro, quem persegue Maria, João Batista, quem persegue a doutrina dos apóstolos, quem persegue a igreja que Cristo fundou, a igreja católica, a apostólica romana, quem persegue os bispos dessa igreja, dessa autoridade, está perseguindo o próprio Cristo. 5. Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Cara, então, essas igrejas vindas de homens, aquele que não é contra mim é a favor. Mas aquele que me persegue, aquele que é contra mim, não é a favor, me persegue. Vemos doutrinas, o apóstolo Paulo pregando também doutrina, o apóstolo Paulo condenando várias outras doutrinas, o apóstolo Paulo falando que não há dois evangelhos, que o apóstolo Paulo está perseguindo a igreja que está se tornando pública. Que interessante, cara. Por os judeus ali, essa igreja era uma seita, cara. Que os judeus, os fariseus perseguiam tanto essa igreja, cara. Se você for ler os 4 evangelhos, vai ver a perseguição dos judeus contra Cristo, etc. E quando essa igreja se tornou pública, que isso foi na nuvem, o judaísmo perseguia também essa igreja. Esse costume judaico, esse costume farisaico, os saduceus, etc. Os doutores, os mestres, os príncipes dos sacerdotes. Perseguia Cristo também. Tanto que em João, se eu lembro, se é isso mesmo, João. Testemunho de João Batista. Ó. Quem foi lá também interrogar João Batista? Esses judeus, esses judaizantes nós temos que persegue a igreja são os judeus, os judaizantes, os saduceus. É a mesma coisa, é doutrina diferente, é outro evangelho. Ao contrário do evangelho verdadeiro. Olha só que interessante, ó. João 1:19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? Ó, sacerdotes e levitas, cara. Este fez essa declaração, que confirmou ser excitado. Eu não sou o Cristo, pois... Então, quem és? Perguntou ele. És tu Elias? Disse ele, não. Sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Porventura, lhes de novo dizendo-nos, afinal, quem és para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram, que dizem de ti? Ele respondeu, sou a voz que clama no deserto, e dá o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, algum dos emissários era fariseu. Continuando a perguntar, como pois batiza, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Que interessante, cara. Olha como esses costumes judaico, farisaico, esses sacerdotes levitas, etc., perseguiam Cristo. Hoje é a mesma coisa nessa atualidade, não mudou nada. Costume judaico, costume farisaico, que não vão acreditar na doutrina de Cristo. Maravilhava da sua doutrina. Não são como dos Marcos. Aqui, ó. Marcos. Escribas, ó. Maravilhava-se da doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como dos escribas. A doutrina da igreja não é como essas doutrinas protestantes. Não é como a doutrina da Universal, não é como a doutrina da Adventista, não é como a doutrina da Triangular, da Batista, da Mundial, da Plenitude. Não. A doutrina é do alto. Tanto que o fundador dessa igreja não é homem, é o próprio Deus. Que
fundou ela lá, fundou e foi gerada lá na cruz junto com sua mãe. Cristo governa essa igreja junto com sua mãe. Tanto que Maria estava ali em Atos Apóstolos 1,14 orando junto com os apóstolos, esperando para a esposa do Espírito Santo. Mesma coisa lá do Velho Testamento, o rei Salomão, quando sumiu seu reinado de rei, deixou a sua mãe governando com ele também. A igreja de Cristo também, quem governa a igreja de Cristo junto com ele é sua mãe. Ah, mas que heresia é essa, Roberto? Quem profetizou isso foi Simeão, cara. Cheio do Espírito Santo. Falar uma espada transpassará a sua alma. Em Lucas 2,35. Cristo sendo pregado aqui, a igreja sendo fundada, sendo gerada aqui na cruz, e Maria, a espada transpassando a sua alma aqui junto com Maria. Participando também da conjunção da fundação da igreja. Porque ela deu a luz à igreja. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Esse é o mistério da igreja. Você vai deixar essa igreja para seguir uma placa dentro do missional? A nossa igreja não tem uma placa. Salve Maria. Glória a Deus, aleluia.